No início do ano, o GF lançou o Desafio Literário das Palavras. Então, como eu já tenho dito aqui nesses vídeos, né, eu estou dando uma adaptaçãozinha. Então, no lugar de livros, eu estou trazendo HQs ou graphic novels, né, para relacionar com as palavras-chave que ele incentivou a gente para trazer, para ler e criar conteúdo, né? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a graphic novel Depois da Prisão em Massa, uma história verdadeira que eu selecionei para relacionar com a palavra guerra. Mas, antes de mais nada, deixe me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Essa edição de Depois da Prisão em Massa, uma história verdadeira, eu achei que era de verdade, não, uma história verdadeira, é uma graphic novel que eu li pelo Kindle, né, no Kindle Unlimited. Ela foi publicada pela Lea em 2023 e ela tem 131 páginas. E a sinopse dela, apesar de ser muito longa e muito detalhista, né, eu vou trazer para vocês a primeira parte, que eu acho que traz um contexto bem literal do que é essa HQ. Então começa assim. Joseph Weisman tem 11 anos quando no dia 16 de julho de 1942 as autoridades do governo colaboracionista de Vichy, na França, ocupada durante a Segunda Guerra Mundial, fazem uma prisão em massa de judeus em Paris. Joseph e sua família são levados para o velódromo de inverno, onde são mantidos por vários dias, sem comida, sem água, sem condições sanitárias e depois embaixo de um calor inclemente. Depois, em vagões destinados a animais, são levados para um campo de triagem na região central do país. Ninguém sabe ao certo o que acontecerá. Essa HQ, ela, nessa parte que eu falo dos traços aqui e tal, ela é uma HQ, assim... Eu vou dar uma de blogueira dizendo que quem me conhece sabe que eu não gosto de livros de terror. De livros de guerra. Eu também. Quando é uma guerra, uma fantasia de guerra, por exemplo, como Guerra Adorável Guerra, apesar de ter um contexto histórico, apesar de ter uma base muito forte, há elementos de fantasia, né? A Kwang, né? A R.F. Kuang, ela traz muitos elementos de fantasia, o que acaba quebrando um pouco ali a questão da guerra. Claro que mostra sim gente sendo mulheres sendo, né, o que acontece com mulheres em meio de guerra, com crianças, né, com soldados, com tudo. Ela mostra, mas tem o contexto ali da fantasia e tal que me distrai um pouco. Agora, quando o livro ou HQ, o que quer que seja, é igual a esse daqui, que é como a própria coisa, né, fala, o título fala, uma história verdadeira, eu sinto eu gosto de livros assim, melhor, eu não gosto de livros assim, porque todos os livros que eu leio, eu sinto uma conexão muito grande, tanto com a história quanto os personagens, eu me vejo imerso naquilo. Porque que tem pronto, a gente sente, não é, Nicole? E eu digo por mim, mas eu acho que eu posso estar dizendo isso para todo mundo, em nome de todo mundo que consegue fazer essa imersão na história. Ninguém quer se imergir, né? Se ver dentro, vou colocar assim, que eu acho que emergir para fora, não sei. Mas ninguém gosta de se ver dentro de uma guerra. Estar presente
em uma guerra. Então, meu microfone caiu aqui, eu nem vi. Então, por exemplo, aqui dá pra gente ter uma noção bem gráfica de como era o espaço, como eles eram mantidos. A triagem não era muita coisa, olha. E os outras partes aqui que eles aparecem, que teve gente que se matou, porque não tem nem como mostrar aqui. Não, eu acho que tem porque não tem, não, tá, moça bem desfalecida aqui. As pessoas ficaram dias lá nesse lugar, então eles ficaram como é que fala? Entraram em desespero, sabe? E o livro, o HQ, ela vai trazendo partes tanto do passado do Joseph quanto do presente dele. Sabe que ele vai encontrar um amigo que participou, infelizmente ele teve que participar desse campo, né, na França e tal, que escapou junto com ele. Então, aqui, ó. Dá pra mostrar aqui mais ou menos. Então ele é o traço. Vamos voltar aqui pro traço. O traço é muito bem colocado, né? Ele é muito focado. Tem trechos assim que não tem o que falar. Só ver e você sente a dor só de ler, né? De ver, de entender. Não tem muito o que falar aqui, gente, me desculpa. Mas essa daqui, quando eles separam o Joseph da sua família e tal, né? A gente entende claramente o que quer dizer nesse quadrinho aqui, ó. Vou até aproximar da tela para vocês poderem ver melhor. Nesse aqui é do canto. Eu já entendi agora. Você vê que ele tá isolado, né? Aqui, nessa minha esquerda. Até que ele tá falando aqui, ele tá pensando na verdade, né? E depois a família dele indo pro campo de concentração. Nunca mais ele viu a família. Então, assim, eu gostei, né, de ver isso tudo. Tem a parte de arrapagem dos cabelos das crianças e tal, por causa de piolho, né? Sempre associando eles com doenças e tal. E eu acho que a parte que mais me tocou nessa HQ, deixa eu até achar aqui para vocês, para poder mostrar, se o meu Kindle ajudar. Mas é quando eles se encontram, né? Aqui, ó. Aqui no cantinho tem os dois que acabam fugindo, conseguem fugir do campo. Eles se encontram, têm seus filhos, suas famílias e tal. E eles revisitam os locais onde eles estiveram. Os locais, o Joseph principalmente, ele consegue, depois de muitos anos, aqui ele é dito, né? Que ele de muitos anos aqui, ó. Ele, nossa, é por isso que eu não consigo falar muito, porque eu já começo a até me emocionar, a arrepiar, porque não é pra mim. Ele volta pro local onde ele teve o último contato com a família dele. Então, é pesado. Então, se você... Eu não vou conseguir dizer muita coisa, gente, desculpa. Porque isso, como eu disse, não participei, não tenho familiares que participaram, mas eu tenho essa coisa da imersão na história. De sentir a história. Então, se você quer também ter essa imersão, depois da prisão em massa, Uma História Verdadeira mostra muito claramente que não só a Alemanha de Hitler foi pesada. Os seus aliados, os seus países aliados, esse tal de Vichy, né, é um general, marechal, não sei, francês, mas que tinha sim com Hitler, né,
que por isso que ele fez isso com os judeus na França. Então teve mais outros países ali. Então essa história ela mostra que não tem só a Alemanha. Tudo bem que a maior raiz do problema foi na Alemanha, mas ela não foi a única, não. Tinha mais também ali nos países adjacentes, certo? Então, essa é a HQ que eu escolhi para relacionar com guerra. Não queria relacionar nada com guerra, eu queria pegar algum de fantasia, né, com título e tal, mas não achei. Então fica aí a minha recomendação, que é uma HQ perfeita, que explora muito bem, que não deixa nada de fora, sabe? É literalmente como se o cara desenhasse. Apesar dele não desenhar, né, de seus relatos do Joseph, a gente vê que o desenhista, né, o quadrinista, eu não sei como é que chama, acho que é quadrinista. O quadrinista trouxe muito bem tanto a questão de referências como a questão de impacto sobre isso tudo, certo? Então, tendo dito isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Se prepara, viu? Se prepara pra quê? Sei de nada não, mas se prepara.